queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui no canal estudando um pouquinho sobre alguns aspectos da língua portuguesa, não é verdade? Só que agora estamos estudando literatura brasileira. Você já assistiu aí ao vídeo de vanguardas europeias, ao vídeo de Semana de Arte Moderna, ao vídeo de primeira fase do modernismo, não é mesmo? E lá, no vídeo de primeira fase do modernismo, eu convidei você para o estudo de poesia e prosa dessa fase heróica. Então vamos lá? Aceita meu convite? Eu espero que sim. Então vamos começar. Primeira fase do modernismo, fase heróica, é a geração de 22, com produção mais ou menos organizada entre 1922 e 1930. Para você conhecer as características dessa geração, é só olhar o vídeo a que eu me referi agorinha. Vamos hoje tratar de alguns escritores. Vamos conhecer ou relembrar alguns textos e você vai se deliciar com a produção da primeira geração, tenho certeza disso. Então vamos ver alguns escritores dessa fase? Apresento para vocês Cassiano Ricardo e indico um livro chamado Martim Sererê, que foi publicado em 1922. Ali você vai encontrar muitas informações sobre a representatividade da natureza brasileira. Ainda vai encontrar alguns mitos, é verdade. Também indico para você Raul Bopp. Raul Bopp, no livro Cobra Norato, que foi publicado em 1931, vai falar de muitas lendas amazônicas nos seus poemas. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Que o folclore brasileiro está presente na primeira geração. Então, leia Cobra Norato, que você vai gostar. Também recomendo para você Alcântara Machado escreveu Brás, Bexiga e Barra Funda. Brás, Bexiga e Barra Funda é um livro muito interessante, um livro de contos, que foi publicado em 1927. E ele vai falar da presença do imigrante italiano em São Paulo. É claro que você já reparou que Brás, Bexiga e Barra Funda são nomes de bairros de São Paulo. Eu sabia que você tinha pensado nisso. E aí nós vamos ter vários contos fantásticos mostrando a presença do imigrante italiano no Brasil. Temos conto que vai falar do automóvel, temos conto que vai falar de partida de futebol. Gente, é muito, muito interessante, vale a pena. Continuando os nossos escritores, nós temos Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. 3 nomes fantásticos. Oswald de Andrade você conhece, ele foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna. Aqui na lista de algumas obras, né, gente, porque são muitas, nós temos Os Condenados. Os Condenados é um romance cujo trecho ele leu lá no palco do Municipal, na Semana de Arte Moderna, enquanto era atingido por tomates. Foi exatamente o texto de Os Condenados. Temos Memórias Sentimentais de João Miramar, de 24, e Serafim Ponte Grande, de 33, que são 2 romances muito, muito expressivos, característicos da primeira geração. Existe realmente uma mistura de poesia com prosa, existe uma quantidade de fragmentos, muita influência das características da primeira geração. Ainda temos os manifestos. Oswald escreveu o Manifesto Pau-Brasil, em 1925, e o Manifesto Antropófago,
em 1928. E Oswald também escreveu texto dramático, peça para teatro. Quem está interessado nesse assunto, O Rei da Vela é um texto imperdível, de 1937. Vamos conhecer ou lembrar alguns poemas de Oswald de Andrade? Vamos lá? Então, começo com Vício na Fala. Você já conhece, né? Nós já falamos aí em outro vídeo sobre ele. Vício na Fala. Oswald de Andrade. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, teia. Para telhado, teiado. E vão fazendo telhados. Oswald de Andrade. Mais um. Brasil. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou pro Guarani da Mata Virgem: sois cristão? Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Teterê, tetê, quizá, quizá, quecê. Lá longe, a onça resmungava. Ua, O negro, zonzo saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Canhei, babá, cum, cum. E fizeram o carnaval. Oswald de Andrade. Outro. O Capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Oswald de Andrade. Pronominais. Ah, conhece também, né? Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Oswald de Andrade. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu um índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Oswald de Andrade. E ainda temos amor, humor. Oswald de Andrade. Muita coisa pra gente conhecer, não é verdade? Ai, gente, que delícia! Vamos agora a Mário de Andrade. Mário de Andrade tem uma vasta obra, eu registrei só algumas aqui, né? Pauliceia Desvairada, de 22, Losango Caque, de 26, Clã do Jabuti, de 27, Amar Verbo Intransitivo, de 27 também, Macunaíma, de 28, Contos Novos, de 47. Nossa, gente, é uma obra vastíssima, né? E eu vou destacar para vocês 2 romances de Mário de Andrade. Um deles é Amar Verbo Intransitivo, de 1927. Ali você vai conhecer muito da sociedade paulistana, do início do século, vai conhecer Carlinhos e a sua professora particular, né, a Fraulein, que na verdade não foi contratada para lhe dar aulas de alemão, e sim para iniciá-lo na vida sexual. E por que será que o livro se chama Amar Verbo Intransitivo? Um verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Vale a pena a leitura para você descobrir. A outra dica de Mário de Andrade é Macunaíma. Talvez seja o romance mais famoso de Mário de Andrade, né, gente? Macunaíma, o herói da nossa gente. Aquele anti-herói mais famoso da literatura brasileira. O Macunaíma, ele é o personagem principal dessa narrativa e nós vamos conhecer toda a sua trajetória em busca da Muiraquitã. Sabe o que é a Muiraquitã? Muiraquitã é uma pedra em forma de sapo.
Ele ganhou essa pedra e era um objeto de extremo valor afetivo. Só que ele acaba perdendo a Muiraquitã. E nós temos a maior parte do livro narrando a busca de Macunaíma pela sua pedra Muiraquitã, ajudado pelos seus dois irmãos, Manape e Jiguê. Ele consegue, sim, recuperar a pedra, vencendo o Venceslau Pietro Pietra, o gigante Piaimã. Mas será que essa é a solução dos seus problemas? Para você descobrir, é melhor conferir a obra Macunaíma. Vamos conhecer alguns poemas de Mário de Andrade? Então vamos lá. Mário de Andrade. Descobrimento. Abancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa, na rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palerma olhando para mim. Não vê que me lembrei lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos. Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou. Está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. Mário de Andrade. Sambinha. Vem duas costureirinhas pela Rua das Palmeiras, afobadas, braços dados, depressinha, bonitas, senhor, que até dão vontade para os homens da rua. As costureirinhas vão explorando perigos. Vestido é de seda, roupa branca é de murim. Falando conversas fiadas, as duas costureirinhas passam por mim. Você vai? Não vou, não? Parece que a rua parou para escutá-las. Nem trilhos sapecas. Jogam mais bondes um para o outro. E o sol da tardinha de abril espia entre as pálpebras sapiroquentas de duas nuvens. As nuvens são vermelhas. A tardinha cor-de-rosa. Fiquei querendo bem aquelas duas costureirinhas. Fizeram-me peito batendo. Tão bonitas, tão modernas, tão brasileiras. Isto é, uma era ítalo-brasileira, outra era áfrico-brasileira. Uma era branca, outra era preta. Mário de Andrade. Comecinho de Macunaíma. Primeiro capítulo. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" e não dizia mais nada. Quando era para dormir, trepava no macuru pequenininho, sempre se esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava por debaixo do berço, o herói mijava quente na velha, espantando os mosquitos bem. Então adormecia, sonhando palavras feias, imoralidades estrambólicas e dava patadas no ar. Mário de Andrade, Macunaíma. Aqui temos um trechinho de O Peru de Natal. O Peru de Natal é um conto que aparece na obra Contos Novos, uma coletânea muito interessante também. O Peru de Natal. O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecida 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos
familiarmente felizes. Nesse sentido muito abstrato da felicidade. Gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos desmancha-prazeres. Mário de Andrade, o Peru de Natal. Como será o Natal da família? Só lendo para descobrir. E nós ainda temos Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, gente, é um caso à parte. Faz parte, sim, da fase heróica do modernismo. Primeira geração. Só que Bandeira foi acometido bem jovem de uma doença, tuberculose. Foi desenganado pelos médicos muito novinho. Chegou aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80 e faleceu com 82 anos. Tem uma produção vastíssima. Afinal de contas, muitas décadas escrevendo, né, gente? Só que as características que nós vamos encontrar na obra de Bandeira, às vezes se diferenciam um pouquinho das características que nós já estudamos na primeira fase. Vamos sim encontrar a presença da referência à morte, claro, né? Vamos encontrar uma valorização da infância, além de todas aquelas temáticas modernistas que nós já conhecemos. O cotidiano, a dessacralização dos temas da arte, a liberdade formal, tudo isso, né? Nós temos aqui Carnaval de 1919, Libertinagem de 30, Estrela da Manhã de 36, Lira dos 50 anos de 1940. Vamos lembrar ou conhecer alguns poeminhas de Manuel Bandeira? Vale muito a pena. Vamos lá. Camelôs. Abençoado seja o camelô dos brinquedos de Tostão. O que vende balãozinhos de cor, o macaquinho que trepa no coqueiro, o cachorrinho que bate com o rabo, os homenzinhos que jogam boxe, a perereca verde que de repente dá um pulo, que engraçado, e as canetinhas tinteiro que jamais escreverão alguma coisa. Alegria das calçadas. Uns falam pelos cotovelos. O cavalheiro chega em casa e diz: meu filho, vai buscar um pedaço de banana para eu acender o charuto. Naturalmente, o menino pensará: papai está maluco. Outros, coitados, têm a língua atada. Todos, porém, sabem mexer nos cordéis como o tino ingênuo de demiurgos de inutilidades. E ensinam no tumulto das ruas os mitos heróicos da meninice. E dão aos homens que passam, preocupados ou tristes, uma lição de infância. Manuel Bandeira. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira. Consoada. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo. Talvez eu sorria ou diga: alô,
iniludível. O meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com os seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Manuel Bandeira. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Manuel Bandeira. Versos de Natal. Espelho, amigo verdadeiro, tu refletes as minhas rugas, os meus cabelos brancos, os meus olhos míopes e cansados. Espelho, amigo verdadeiro, mestre do realismo exato e minucioso. Obrigado, obrigado. Mas se fosses mágico, penetrarias até o fundo desse homem triste. Descobririas o menino que sustenta esse homem, o menino que não quer morrer, que não morrerá senão comigo. O menino que todos os anos, na véspera do Natal, pensa ainda em pôr os seus chinelinhos atrás da porta. Manuel Bandeira. E aí, gente, o que vocês acharam de alguns trechos da primeira geração do modernismo? Eu acho que ainda temos muita estrada pela frente. Pode começar aí as suas leituras. Pode escolher qual romance, qual poema interessou mais a você. Vai começar as suas leituras por qual autor? Não importa. O que importa é que você percebeu que tudo aquilo que a gente falou no vídeo anterior sobre a presença do cotidiano, a valorização do momento presente, a liberdade formal, a liberdade temática, a aproximação da poesia com a prosa, não é verdade? Tudo isso aparece nos textos que nós estudamos. Então, eu espero que você tenha gostado muito. Se você gostou, você pode curtir o vídeo. Eu vou gostar dessa. Você pode também se inscrever no canal e você pode ativar o sininho. Se você fizer isso, você sempre vai saber quando eu coloco um vídeo novo, certo? Então, bons estudos, fortaleça aí os seus conhecimentos sobre a primeira geração, porque já já nós vamos começar a estudar a segunda geração do modernismo. Um beijo e até o próximo vídeo!